Olá, bem-vindos todos e todas a um canal onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. As relações com o trabalho depois da pandemia mudaram bastante e imagino que não vão retornar a serem como já foram algum dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já tratou aqui, mas sobre um outro ponto de vista. A mandala que a gente vai ver hoje foi feita por uma paciente que tem 46 anos, é advogada e tem uma relação bastante compulsiva, quase obsessiva com o trabalho, é bem workaholic. Então, ela já trazia um desejo não muito intenso, mas mais uma consciência, uma vontade de mudar um pouco esse ritmo com o trabalho. Isso não estava tão simples, não estava tão fácil. E a partir do momento onde entramos em quarentena, o que ela realmente preservou, ela percebeu, pôde viver uma mudança bem grande. A mandala surgiu depois de alguns meses já nesse modelo novo e ela trazia com um certo prazer. Ela falava um pouco de que era impensado o que ela estava vivendo, que não teria na cabeça dela jamais um modelo nem próximo. Ela tem filho, um único filho, ele tem idade, ele tem hoje uns 12 anos, então existe ainda a questão do homeschooling, ele está em casa estudando, e como é acompanhar um filho nisso, então existem outras demandas que já tiraram ela um pouquinho do trabalho, mas mais do que isso, como é estar vivendo essa relação com o trabalho de forma diferente. Bom, olhando para a mandala, assim que a pessoa termina, a primeira coisa que ela me diz é que assim, eu gosto muito das cores. E eu achei bem interessante, porque como foi uma mandala que eu pude ver, eu estava vendo enquanto ela fazia, ela escolhia minuciosamente, ela demorou, foi uma mandala muito trabalhada, o que para mim já chamou atenção. Normalmente é uma pessoa muito acelerada, ela decide muito rapidamente essas cores, são quase sempre as mesmas. Então teve uma mudança também de padrão bem grande. Além das cores que chamavam bastante atenção, ela me dizia, eu gosto também dessa ideia de 4 coisas diferentes. Dá uma sensação para mim que hoje eu tenho mais vida. Tem outras coisas acontecendo no meu mundo que não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Claro que eu presto atenção nesse X, mas não é uma coisa que me desconforta. Eu gosto que parece que é por ele que eu tenho essa estrutura bem clara e bem dividida. Bom, além do que ela diz, é importante a gente olhar a própria mandala. Então, quando uma pessoa desenha assim, ela divide em 4 e cada parte é diferente da outra, ou explicitamente tem um X, isso tem uma indicação de que a pessoa está mesmo finalizando um ciclo. É um tempo de você observar o que eu quero continuar fazendo, o que eu não quero mais. É um tempo de muita reflexão. Ele pode ser mais doído para alguns, mas no caso dela, não. Para ela, trabalhar em casa abriu possibilidades impensadas. E esse fim de ciclo está sendo extremamente prazeroso. Claro que ela dizia, olhando ainda para o X, que muitas vezes ela tem um certo medo porque ela não tem uma clareza que isso vá durar para sempre. Ela me diz, Miriam, é uma situação que vai ainda ter muita mudança. Certamente meu filho volta para a escola. Eu não sei se eu volto para o trabalho da mesma maneira ou não, mas, por exemplo, nesse período, como a gente ficou sem a pessoa que nos ajudava, eu voltei para a cozinha, o que foi um prazer enorme. Eu absolutamente não tinha contato nenhum, eu só trabalhava mesmo. E redescobri um pouco assim essa questão com o alimento, como preparar, ter um tempo onde eu quebro o dia. Eu passo a olhar, a fazer, o meu fazer é outro, a minha vida é outra. Eu me sinto muito bem. E eu comecei a me dar conta também que eu não posso falar assim uma morta-viva, mas é como se eu não tivesse relação nenhuma com o desejo. Eu fazia coisas um pouco no automático e por isso a mandala me chama tanta atenção com relação às cores. Quando eu vejo para mim, são cores fortes, então é como se eu tivesse um pouco mais viva, mas o que eu percebo mesmo é que eu tenho vontade. Então, se eu penso hoje, quando a gente puder voltar a viajar, para onde eu quero ir? Sei lá, nos últimos 10 anos, assim,
ganha uma grana, junta um dinheiro e aí assim, pega qualquer lugar, vai. Eu estava tão cansada sempre que era uma experiência superficial, meio fria, meio sem contato. E agora eu já estou pensando, só o jeito de eu pensar tá diferente. Então, para mim, essa experiência tem sido, além de rica, tem aberto mesmo é quase uma permissão. Primeiro que eu acho que eu entendi realmente que eu tinha um aspecto compulsivo. Eu estava viciada mesmo em trabalhar de um jeito diferente, assim, não muito saudável. E o que eu gosto de ver é que tem saúde, eu acho saúde, eu me sinto, eu olho para a mandala e olho para mim. Eu tenho mais vontade de levantar, eu tenho vontade de fazer coisas bem simples, não é nada especial. Também observo que certamente uma dessas 4 coisas é a relação com meu filho. Também estava muito terceirizada. A gente fala que não, tem sempre o final de semana, mas não é essa a questão, é interna. É o quanto eu tenho de abertura para outra coisa na minha vida hoje. Então, para mim, não foi só a questão de trabalhar em casa, mas a pandemia como um todo trouxe um processo de revisar mesmo um modelo de vida que era valor. É valor para minha família, é valor para os meus ancestrais, todos trabalharam dessa maneira e não é simples mudar. Então, particularmente, eu me sinto bem. Eu gostaria que essa possibilidade continuasse por um tempo ainda maior, porque é como se eu ainda, a única coisa, o medo que eu tenho revendo assim esses conceitos e tudo, é que não esteja ainda estruturado o suficiente. Eu tenho uma fantasia que assim que voltar, eu rapidamente vou continuar sendo a que eu era antes. E isso ainda me aflige. Então, achei importante a gente trazer essa mandala para a gente perceber como um momento que é, bom, inédito, né, que muitas vezes a gente não escolhe, pode também trazer aspectos bem saudáveis, mais ainda, romper com uma estrutura que sozinha estava muito difícil de ser transformada. Não sei como você vive a sua experiência, não sei se você ainda está trabalhando em casa, mas se você tiver, compartilhe um pouquinho aqui com a gente para a gente saber também como você está vivendo isso. Um grande abraço e até a semana que vem.